Olavo. O microfone é seu. Bom, eu tenho 53 anos, né? Sou bancário há 25 anos, quase vou fazer 25 anos agora, dia 24 de setembro, na Caixa. E no meio dessa trajetória, né, eu sempre, sempre estive, a partir da faculdade, né, que eu fiz no final da década de 90, ligado à literatura quase que por acaso, né? Eu me liguei à literatura quase que por acaso, porque na época na década de 90, 80 até, eu gostava muito da língua alemã. E eu, como não tinha isso, uma facilidade como você tem hoje, eu às vezes saía de Queimados, onde eu morava, e principalmente assim, quando não estava trabalhando, né, época de férias e tal, e também ainda não tinha começado a trabalhar, ia lá para a Biblioteca Nacional para estudar gramática alemã. Assim, aí eu resolvi fazer uma faculdade de letras para estudar alemão, né? Passei para a UERJ, fui para a UERJ, e na faculdade de letras a gente tinha português, alemão, né, as línguas, e literatura portuguesa, brasileira e alemã, além de teoria da literatura e outras disciplinas, né? Você tem uma gama de disciplinas assim enorme, né? Latim, linguística, enfim, cultura brasileira, cultura alemã. Aí nesse mundo de disciplinas, eu comecei a me interessar muito pela literatura, porque a verdade, assim, é que eu vejo, falo, né? O papel do professor é muito importante, porque os professores de literatura, de teoria da literatura, eles eram muito bons, quase que na totalidade. E assim, e me mostraram a literatura de uma maneira que eu nunca tinha percebido, né? A gente no primeiro grau, no segundo grau, geralmente o professor que dá português, ele também dá literatura. E são coisas assim, que é a mesma matéria, no sentido assim, é a mesma matéria no sentido de você usar, né, do uso, né, daquilo ali, mas são abordagens completamente diferentes, né? Então, normalmente a carga de boa noite, Ana, tudo bom? Então a carga do português geralmente é maior que a da literatura, e as leituras são os textos para você dar em sala de aula. Não sei como está agora, mas pelo menos na minha época eram textos assim pesados para a idade, né, adolescente. Não é uma coisa assim muito bem escolhida, né? Você tem aquela questão de passar pelas escolas literárias, então, e aí você vai passando, vem desde, no nosso caso, né, desde lá do barroco, do arcadismo e tudo. E assim, e são coisas que é difícil até de você conseguir atenção mesmo, de uma maneira geral. Você tem um ou outro aluno que, né, que acaba gostando mesmo, né? Acho que até por uma afinidade, mas o aluno que não está preparado, né, para aquilo, não está predisposto, ele sente um pouco na obrigação de estudar aquilo. E até eu mexendo uma vez aqui nos meus livros para arrumar a biblioteca, aí eu peguei um livro de literatura brasileira, né, brasileira do primeiro ano do segundo grau, aí eu desenhei até assim um saco, né, no livro, escrevi saco dentro. Então assim, e isso mudou completamente com a faculdade, porque eu falei assim, nossa, literatura não era isso que eu esperava, não era isso que eu aprendi que era a literatura. Tanto que quando eu cheguei na faculdade, a coisa mais, digamos assim, profunda que eu li tinha sido Robinson Crusoe, que é um ótimo livro, entendeu? Mas daí para frente eu não li nada assim, por iniciativa própria que eu estou falando, né? E na faculdade eu esqueci o alemão, deixei o alemão de lado, estudei o alemão para passar e resolvi me dedicar
a parte de literatura, porque foi a parte que foi mais falou mais alto para mim. E aí me bati de frente na primeira prova de teoria da literatura, tirei, sei lá, 3,5, mas toda a turma também. Mas o interessante é que nessa primeira prova que eu bati de frente, o professor era muito bom, depois veio a ser meu orientador no mestrado. E ele explicou a prova de todo mundo, né, que estava acontecendo. Então, dali eu fui muito bem, e já no terceiro período, né, lá na UERJ, eu fiz o UERJ, eu passei para monitor de teoria da literatura, e, e aí foi assim, foi algo que para mim foi, eu vou até falar, tirando os momentos assim familiares, foi um momento de maior alegria que eu tive. Não foi ver que eu tinha passado entre as duas vagas para monitor de teoria da literatura. É algo que eu não me esqueço até hoje, como foi que eu fui ver o resultado. E assim, eu fiquei, né, muito ligado à literatura, só que, por outro lado, eu acabei dando uma prioridade à questão do banco, já estava na Caixa, porque as coisas na academia tinham digamos assim, tinha algumas situações que eu não compreendia muito bem, a verdade é essa, sabe? Aquela coisa de você ter que ter uma política com um determinado professor para conquistar uma vaga, para fazer um mestrado, para arrumar uma pesquisa, enquanto que na Caixa as coisas estavam andando muito rápido para mim, né, em termos de carreira. Em pouco tempo eu consegui mudar de função 3 vezes, meu salário triplicou em 6 meses de Caixa, então assim, eu acabei que eu deixei um pouco de lado e retornei depois, né, um bom tempo depois, fiz a especialização, fiz o mestrado e até tentei o doutorado, mas na época também esbarro, não consegui. E esse meio tempo fui escrevendo, principalmente contos, né, e um romance. Eu não tenho nada publicado, né, desse, de ficção. Tem um romance também que eu estou escrevendo, que também está pela metade. Mas para falar a verdade, o que eu gosto mesmo é de ensaio de teoria da literatura. É o que eu mais gosto de escrever. Eu adoro pegar uma obra, um autor, escrever a respeito. Acho que a parte mais assim, a parte mais legal da literatura é essa, né? E agora, recentemente, né, até quem me falou foram alguns amigos lá de Pati, né, da academia, principalmente a Thaís, né, lá do restaurante, né, da academia, e eu já estava sentindo muita falta de voltar, né, de voltar a escrever, de voltar a participar desse meio, e aí estou aqui agora, né, agora estou aqui e voltando a escrever, retomando esses projetos, porque é uma parte muito relevante da minha vida, além de relevante, é uma parte que eu gosto muito, né? Tem essas dois lados aí que se juntam. E assim, brevemente, é isso, minha biografia literária é essa. Tá bom, então vou dar o pontapé inicial. O seu patrono é o José de Alencar. Sim. Certo? Você tem alguma coisa já escrita sobre ele ou não? Ou Sim. pretende fazer? Eu tenho alguma coisa assim já escrita sobre ele, e inclusive ele é digamos assim, do Brasil, para mim ele é o segundo, né, que eu mais admiro. Boa noite, Gil Kleber. É o segundo que eu admiro, né? Só o Machado que eu admiro mais, mas eu admiro muito o José de Alencar. Eu acho que o Machado e o José de Alencar são complementares, né? Inclusive na personalidade, né? Mas eu já tenho alguma coisa escrita, sim. Tem alguns ensaios sobre ele, sobre a questão da autobiografia dele, né? E uma coisa também que eu escrevi para o indianismo, sobre o indianismo dele, né? A trilogia indianista, né? Uhum. E o Guarani, em Guarani, Iracema e Ubirajara.
E tem mais algumas outras coisas, assim, tem algumas coisas sobre ele, em termos de ensaios, né? Bem, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu tive no evento aí no café, né? Um café Saúde que a tem em todos aí. Alvorada, cheirinho bom, sobre Ariano Suassuna. Uhum. Então, vou até deixar aqui o recado para você, a Denise Douro, que está organizando e coordenando esses eventos lá, né? Eu gostei, eu tive que ir, afinal de contas, é meu patrono, eu não poderia deixar de ir, né? Mas foi interessante, foi uma apresentação de uma professora que é prima da Uhum. família do Ariano Suassuna. Então, deixo aqui a sugestão para você que de repente é uma oportunidade de você fazer uma apresentação, depois conversar com a Denise, né, que é companheira de academia, e fazer uma apresentação sobre José de Alencar, entendeu? Sim, sim. Eu havia imaginado a gente, mas isso vai ficar mais à frente, a gente fazer apresentações, cada um estudar um pouco mais, né, sobre o seu patrono e fazer uma apresentação. Uh, mas tem muitos assim, por exemplo, Ariano Suassuna tem quase tudo hoje na internet, né? Tá tudo aí, vídeos no Sim. YouTube, mas tem outros que não Mas, têm essa divulgação tão grande. Talvez seja interessante. entendi. Não, mas assim, por exemplo, né? O que que acontece? Quando eu fui fazer o mestrado, quando eu fiz o mestrado, o meu objeto de estudo foi o Machado de Assis. Então, eu recebi muita crítica, né, da banca quando foi analisar o projeto e depois até mesmo na defesa, né, e tudo. Ah, mas mais um trabalho sobre Machado. Machado tem milhões de trabalhos escritos, tudo. Entende? Mas assim, como aconteceu comigo com o Ariano, já que você se identifica muito com ele, gosta muito do trabalho dele, pode ser que você consiga realmente abordar um aspecto ou da obra ou da vida que está um pouco esquecido, entendeu? Que é o caso do Machado, né? A questão do Machado, que é a questão da parte filosófica da obra dele, né? E pelo menos na linha de pesquisa que eu me enquadro, a parte filosófica da obra do Machado ela é muito mal entendida. Aquela coisa que o Machado é pessimista, enfim, é um recurso. E a gente, olhando mais detidamente na obra dele, essa questão é bem controversa, você pode questionar bastante isso. Então, eu acho que o Ariano, como ele tem uma riqueza muito grande também no trabalho dele, provavelmente alguma coisa está, digamos assim, ali um pouco escondida no canto, ali que você dá uma esmiuçada ou se encontre algo, digamos assim, não inédito, né? Que ineditismo é difícil realmente, mas uma percepção diferenciada, que traga um novo interesse, um novo aspecto da obra dele ou da vida. Não, mas o que eu coloco de nós trazermos para cá, para o nosso grupo, é a oportunidade, né, de nós ouvirmos sobre determinados autores que, se deixar por cada um, nós vamos procurar. Nós temos 30 cadeiras, então vamos lá, Uhum. 30 autores. Nós não vamos pesquisar isso. E talvez nesse bate-papo, né, seja uma informação que você tenha sobre esses autores, né, que vai enriquecer para todo mundo. É o que eu imagino, entendeu? Não é para Sim. criar um debate, ser julgado, não é isso, é Não, uma troca não. de ideia, entendeu? Sim. Seria uma troca de ideia. Não é uma banca, você não passaria por Não, uma não. banca, você faria uma apresentação, ontem mesmo uma apresentação sobre Ariano Suassuna, eu achei até interessante que a pessoa, ela focou muito mais na vida de Ariano, no início, a infância e juventude, Sim. né? E não vou entrar em detalhes agora, vou me alongar, que você é que é a estrela da noite. Mas só estou colocando isso como no futuro a gente poder desenvolver algo semelhante. É evidente que a gente vai levar isso para o grupo em si. Tem que ter a aprovação da maioria, né? Evidente.
Não, disse até como questão de enriquecer mesmo o debate sobre o autor, né? Mas é nesse sentido mesmo. Eu estou. Deixa eu ver. Bia está com a mãozinha levantada. Fica à vontade, Bia. Está sem microfone. Bia, microfone. Ok. Estou acostumada a fazer no celular, não sei mexer direito, mas enfim. Boa noite, Cristiano. É um prazer ter a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre você. E eu queria perguntar, você comentou que apesar de já estar aí na estrada literária já há algum tempo, você não tem nada publicado seu, né? Você nunca publicou nada. Eu queria te perguntar se você tem vontade de publicar e se tem alguma coisa que, algum empenho, ou você não quer publicar, você escreve para guardar, enfim, fala um pouco sobre essa questão da não publicação, por que você ainda não diria arriscou nessa vertente aí da publicação. Tempo, não, cara, trabalho. Assim, eu tenho vontade de publicar, sim, né? Eu pretendo publicar. E assim, eu nunca publiquei, eu já publiquei algumas coisas, né? Com participação, né? Em coletâneas, duas ou três coisas só. Mas assim, eu não publiquei porque, na verdade, eu acabei me tornando um preguiçoso, a verdade é essa. Porque assim, na época que eu tenho, né, meus contos, eu tenho um romance, como eu falei, são bem antigos, bem mais antigos, na época ainda de graduação, eu até registrei os contos no romance na Biblioteca Nacional e corri atrás de publicação. Mas, assim, eu fui correr atrás de publicação em editoras, assim, que já estavam no mercado, né? Não exatamente consagradas, mas... E, assim, invariavelmente as respostas eram... A resposta era o seguinte, seu trabalho possui qualidade, mas nós fechamos o cara nem leu, na verdade, às vezes, né? E eram bem semelhantes, assim, no Brasil, 6 editoras... que esse cara, não sei, ninguém está apresentando, ninguém é padrinho dele, não estou falando que é isso, que todo mundo é isso, mas a gente sabe que, e outra coisa, o fato de você ter um padrinho não quer dizer que seu trabalho seja ruim ou pior do que os outros. Você pode ser um ótimo autor, um ótimo escritor e ter um padrinho, entendeu? Não é pecado nenhum ter um padrinho. Até porque também, se você tem um padrinho e o seu trabalho não se sustenta, ele não vai adiante, entendeu? É o que a gente escuta, né, no meio corporativo. Você consegue arrumar um emprego para alguém, mas manter o emprego já é outra história. Né? Então, assim, na verdade, como eu falei, né? Aí teve essas negativas e tudo, e como eu estava trabalhando já na Caixa, e a vida de trabalho na Caixa, às vezes eu trabalhava 10 horas por dia, porque eu era gerente de retaguarda. Foi muito rápido, eu comecei e menos de um ano já era gerente de retaguarda. E era na época que não é igual hoje, quer dizer, era coisa assim, eram sistemas arcaicos mesmo, então você trabalhava muito. E eu falei assim, olha, eu vou por aqui, né? Filho de gráfico com costureira, não pode se dar muito ao luxo de deixar o emprego bom de lado, né? Vamos dizer assim. Então fui escrevendo, mas assim, a questão da publicação que exige um empenho maior, né? Ou na época também não era fácil você publicar por conta própria, era muito caro, né? Foi ficando um pouco de lado, e acabou que ficou. Mas assim, hoje eu tenho uma cabeça diferente, né? Assim, com relação a isso. Eu quero publicar, eu estou preparando alguma coisa para fazer isso. Já não preciso, não quero mais não precisa mais ser aquela coisa de eu preciso publicar pela roupa ou pela Companhia das Letras, entendeu? Quero publicar, né? Então, assim, eu quero sim preparar uma coisa, mexer até na minha dissertação, fazer um novo trabalho a partir dela, publicar ela também, né? Porque eu acho legal você disponibilizar isso realmente para outras pessoas.
às vezes você atinge uma pessoa de uma maneira tão assim positiva, benéfica, que muda a vida das pessoas, entendeu? E assim, o que me fez, por exemplo, fazer o mestrado, a especialização do mestrado, foi eu ler um livro. Eu estava, na época, com depressão, estava afastado do trabalho, e aí eu recebi um e-mail desse professor que viria ser meu orientador, que tinha sido na graduação, sobre um livro, um lançamento. Aí eu saí de casa, fiz um esforço, fui lá na Zona Sul do Rio, e aquele livro mudou, me botou de volta no caminho da literatura. Um livro só. Me mudou de novo. Entendeu? E até foi o que, com relação à minha linha de pesquisa, me ajudou muito. Então, realmente, eu acho que o que você produz, você deve publicar. Você deve buscar realmente organizar as coisas, as ideias e partir para a publicação. E isso que eu pretendo, estou fazendo, né? Ajeitando isso agora, né? Para fazer o que eu deveria ter feito antes, não fiz, fazer isso agora. Eu acho que a Ana Dulce quer falar, mas antes de passar para a Ana, você não pode deixar de falar qual é o nome do livro, né? O título do livro que fez você voltar. Eu ia perguntar, pode falar. Eu ia perguntar. Sim, é porque... Não, o livro eu tenho até ele aqui na estante, é A Ficção Cética, do Gustavo Bernardo, que é um professor, né, de teoria da literatura da UERJ. Eu vou ver se eu acho. Ele está fácil de achar, né? Ele está fácil porque em algumas coisas eu tenho um certo toque, então eu organizo as coisas assim. Esse daqui, ó. Tá dando para ver? Não tô. A ficção cética. A ficção cética. Deixa eu ver aqui na página dentro, né? Qual é o autor? Dá para ver melhor. O nome do autor, Luciano? Gustavo Bernardo. Ele só assina assim os nomes próprios dele. E tanto que eu fui apresentado, né, nesse livro A Filosofia Cética, e o título da minha dissertação do mestrado é O que faz do conselheiro Aires um cético, que é um personagem, né, dos últimos 2 romances do Machado, que é... Mas, Luciano, o que me surpreende é o seguinte, a Ana Dulce, que é professora, pode me corrigir. Você em depressão e vai pegar um livro, né, com uma visão cética da coisa, me parece um pouco complicado, não? Mas vale o esclarecimento. Assim, o que acontece? O termo ceticismo, que a gente usa ele hoje de uma maneira corriqueira, ele não tem a ver, ele foi, digamos assim, adulterado, vamos dizer assim, no decorrer do tempo, para o sentido que a gente tem hoje. Na verdade, o termo boa noite, Paulo. Tudo bom? Agora que eu pude falar aqui, dar uma noite para o Paulo. Na Grécia, né, os filósofos céticos, eles eram... A palavra sépticos, no grego, quer dizer aquele que procura, aquele que investiga. Então, assim, ela não tem a ver com aquela coisa de aquele cara que não acredita em nada, que é um cara que não quer saber de nada, não quer saber de política, porque tudo para ele é ruim, tudo para ele nada presta. Essa ideia não tem, isso foi depois, porque essa ideia, inclusive, ela veio no momento mais assim do Renascimento para cá, para, digamos assim, desqualificar o filósofo cético. Por quê? Porque o cético, como é que funciona a filosofia cética, né? Ela é uma filosofia que ela pretende se precaver, se prevenir dos filósofos tidos como dogmáticos. Ou seja, porque assim, na filosofia acontece o seguinte: os filósofos, eles
inclusive na Grécia Antiga, de vez em quando saía um tapa, tá? Não era uma coisa assim de, vamos refletir, não. Porque o cara, inclusive Sócrates, por exemplo, ele era um dos mais perseguidos, né? Porque ele deixava muita gente a ver navios durante a discussão, porque ele usava a própria argumentação alheia para poder desqualificar a pessoa. Então, as pessoas propunham determinados sistemas filosóficos, mas eles sempre partem ainda, né, de uma situação a priorística, assim, tipo assim, supondo que Deus existe, então, quer dizer, mas você, ou supondo que Deus não existe. Aí ele desenvolve uma série de raciocínios, mas que existe ali no início do raciocínio, você não tem uma digamos assim, algo que vá confirmar, corroborar aquilo, né? Ele tem que supor, né? Então, se Deus existe, ele deve ser bom, ou se não existe, entendeu? Então, assim, o cético, ele é o filósofo que vai tentar se proteger disso, das afirmações dogmáticas dos outros filósofos. E aí ele envolve, né, no passar dos séculos, foi se desenvolvendo uma série de instrumentos para você refutar algo apresentado de uma maneira dogmática, mas sem ter uma prova, como garantir que aquilo ali é correto e verdadeiro. A diferença, assim, é que o filósofo dogmático, ele seria aquele que ama a certeza, enquanto o cético, ele ama a verdade. Como a verdade às vezes é inapreensível, então ele pretende se eximir daquela discussão, ele apresenta um argumento para comprovar, mas a ideia dele final é Deus o justo, chama, né? Que é exatamente o que o Conselheiro Ares faz na nossa visão. E o Machado de Assis, o Tabela. E não tem nada a ver com pessimismo, com aquela visão corriqueira, né, do ceticismo. Então é por isso que a ficção cética me ajudou na depressão e não atrapalhou. Tá explicado. Uhum. Guaraci, deixa eu passar para a Ana, que a Ana, ela não marcou a mãozinha, mas eu vi que ela levantou. Eu marquei. Vamos lá, Ana. Boa noite, Luciano, parabéns. Eu estou aqui bebendo a sua aula de filosofia, os nossos pré-socráticos e outros mais. Mas eu até entrei para a sugestão de Edmilson sobre a gente falar alguma coisa dos nossos patronos, né? Realmente a internet tem tudo que você bota uma palavra lá já vem. Ontem eu coloquei uma palavra e saiu o Menotti Del Pitta, que eu nem sabia, ele era do modernismo, né? De 1922 e tal. E lá fui eu, ler sobre o Menotti. Não conhecia. Basta uma palavra e a internet te joga ali, despeja sobre você. Mas toda obra, sabe, Edmilson, eu acho que todo livro, ou todo autor, ele não é acabado. Ele é sempre uma obra aberta, inacabada. Quando você lê, você vai ter uma visão diferente de mim, diferente do Luciano, da Bia, de todos que estão aí, de acordo com a idade, de acordo com a experiência, né? De acordo com o que você acredita, de acordo com o que você não suporta, de acordo com o que você já desejou na vida. Então, o livro, qualquer livro, bem escrito, claro, ele traz uma gama de possibilidades, assim, inacabada, né? Ele não termina nunca. Um livro, acho que ele não termina nunca. Se você disser, Dom Casmurro está definido, é isso, é pau, é pedra. Não é. Essas discussões eu tive muito em sala de aula, até que um dia eu resolvi fazer um teatro com meus alunos do terceiro ano e que tinha um julgamento da Capitu. A Capitu sentou, ali uma menina bem bonitinha, sentadinha, e coloquei a metade da sala era acusação, a outra metade era defesa. Ô, gente, saiu coisas assim, que acho que nem Machado de Assis poderia imaginar, sabe? Da personalidade da Capitu,
da personalidade do Bentinho, coisas que eu não tinha visto, sentimentos, emoções que eu não tinha visto. E eles comprovavam com palavras, eles comprovavam com Sim. frases do texto. Então, aí, a partir disso, eu comecei a ver que eu não posso dizer assim, já li tudo de Machado de Assis. Mentira, não li. Posso ler, mas toda vez que eu for reler, eu vou ter uma nova visão, um novo sentido, uma nova mensagem, né? Eu acho que é por aí, acho que é válido a gente colocar um pouco sobre os nossos patronos, porque eu tenho certeza que a gente vai colocar sempre alguma coisa nova, alguma coisa diferente, uma coisa que estava escondido, subentendido, né? Geralmente subentendido. E bom, Ana, já estou contando com o seu voto. Mas, Luciano, vai aí. Estou esperando o nome do seu romance. Eu também tenho um na gaveta, Edmilson sabe disso. Eu tenho um de poesia que está na gaveta. O de poesia eu estou trabalhando. Mas o romance, ele me assusta, sabe? Não pela complexidade, mas pelo desenrolar da história, como que eu vou terminar. Entendi. É complicado, não é complicado. Ele é exaustivo, é um trabalho exaustivo, mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Uhum. Não, com certeza. Tô contigo aí, Tá bom. vai em frente. Assim, com relação esse romance que eu já tenho escrito, ele surgiu de um conto. Eu escrevi um conto, né? Ele deu mais ou menos 30 e poucas páginas. Aí eu falei assim, nossa, isso daqui tá muito condensado, tá parecendo até chumbo, porque de tão condensado que tá. Falei, eu acho que dá para espichar isso, mas sem ficar ruim, pelo menos na minha cabeça, né? E assim, aí eu fui reescrevendo o conto, fui, né, desdobrando o conto, aí chegou um romance de, acho que tem umas 150, 160 páginas. Mas assim, hoje, eu fico assim um pouco receoso, porque na época que eu escrevi, eu estava muito influenciado pelos autores urbanos, assim, sabe? Tipo Rubem Fonseca, Sérgio Santana, João Gilberto Noll. Então, meu romance ficou quase que um romance noir, assim, né? Um romance mais pesado. Não pesado na linguagem, tá? Mas assim, um romance de submundo, sabe? Que tem crime, que tem fuga, que tem, enfim. Então, assim, que passa pelas... Porque, assim, eu sou uma pessoa, apesar de nascido e criado, queimado, eu me considero, e morando em Miguel Pereira, eu me considero uma pessoa muito urbana, que eu adorava ficar no Rio, né? Eu conheço o Rio de Janeiro todo, e, assim, adorava andar pelas ruas do centro do Rio a pé, entendeu? Poucas vezes tive problema com questão de violência, né? Comigo, assim, nunca tive problema meio frontal. E, assim, a cidade grande me seduz muito, sabe? Os becos, as vielas, as avenidas, e a Zona Sul, a Zona Norte, a Tijuca, o centro. Então, foi ambientado muito assim. E, assim, hoje, eu não sei eu acho que teria que realmente dar uma modificada também. Mas é uma coisa que eu gosto muito dele, inclusive, ele tem conexão com o José de Alencar. Porque, dando um spoilerzinho aqui, né? Ele foi uma espécie de reescrita, né, de Lucila. Olha, eu querendo tô me vangloriando aqui. Porque, assim, Lucila, ele tem uma história, é uma história que é uma história muito revoltante, né, do ponto de vista da mocinha, porque ela é abandonada, né, pelo mocinho, né? Ela é entregue pelo mocinho, o mocinho não luta por ela. E agora, se a minha memória não está me pegando a peça, ele chega a se casar com a irmã dela, né? Que é a casta da família, no caso. Então, assim, ele casa com a irmã, a Lúcia, né? Ela entrega a mão da irmã a ele, porque ela não poderia viver o amor, por causa do passado dela. E aquilo me deixava, a primeira vez que eu li, eu falei, pô, mas isso é um absurdo. E não conhecia ainda a peça teatral do José de Alencar, As Asas de um Anjo. Não sei se vocês conhecem, já leram. Que é uma trata de uma prostituta, né, que encontra o amor, que sai da prostituição e vive feliz.
E a sociedade da época achou aquilo um absurdo, uma coisa absurda. Então, assim, me deu mais assim, e todo mundo criticou como assim, uma prostituta pode ser feliz, onde, né? Como que ela vai encontrar um amor e etc e tal. A prostituta tem que ser crucificada ali, ela tem que ser apedrejada, não pode ser feliz. Não pode deixar a vida, né, de prostituição para trás e ser feliz, arrumar uma família e tudo. E aí ele fala que ele entregou a Lúcia, né, a Lucila, à sociedade dele, né? Falou assim, é isso que vocês querem, então eu vou imolar a Lúcia, vou imolar a Lucila. Já que ela é uma prostituta, ela não pode ter, né? Ela não pode ter redenção, ela tem que ser entregue à sociedade para ser apedrejada. E aí eu escrevi um romance que tem essa temática, né, de um resgate de uma prostituta, e que é um resgate, mas eu nem sabia das Asas do Anjo. Depois que eu soube, falei, caramba, o Alencar já tinha feito, e ele fez o Lucila para debochar da sociedade, que não aceitava daquilo, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, os meandros do autor, a mente do autor, é muito rica, porque o Alencar é sempre tido como um cara super... é um cara vetusto, né? Ele teve, quando ele passou a ter barba, né? Cresceu barba, ele nunca tirou a barba, sempre aquela aparência de senhor, respeitável, no sentido assim de que cumpridor, né? De todos os protocolos sociais e etc. Mas ele não era exatamente isso. Como ninguém é assim, né? A gente tem os nossos aspectos, né? E sempre foi um brigador, né? Brigava sempre com o imperador, brigava na tribuna, né? Ele era deputado. Ele comprou uma briga de uma vida inteira com o imperador, porque o imperador, na cabeça dele, o imperador tinha sacaneou o pai dele, que era um político bastante fiel ao imperador. Então aquilo, ele nunca superou aquilo. Então ele sempre aproveitava para bater no imperador. E dizem que eles tiveram um problema também, que disputaram a mesma pretendente, né, quando eram jovens e tal, mais jovens. E, enfim, ele criava um salseiro danado na corte, entendeu? E você não vê o Alencar assim, por quê? Porque você conhece o Alencar só das obras mais famosas, né, mais conhecidas que ele escreveu. Então eu acho muito legal explorar a vida do autor. Não para interpretar de uma maneira biográfica a obra dele só, mas para poder entender como a cabeça dele funciona, quem ele era, assim, para você ter até inclusive assim, essa paixão pelo autor, para você se dedicar à obra dele com mais interesse, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito do José de Alencar, como pessoa José de Alencar, o Machado de Assis também, todos os autores que eu gosto muito, eu gostaria de ter convivido com eles, ter conversado, batido um papo, tomado um vinho ou uma cerveja, enfim. O Franz Kafka, que é o terceiro na minha lista, que eu mais gosto, né? O Tcheco, né? Tá fraco, não. Eu gosto muito, apesar dele ser uma pessoa muito depressiva, mas eu gosto da personalidade, do caráter dele, do caráter no sentido de caráter, né, dele, né, da pessoa dele. Então, assim, eu acho que é legal você investigar a vida também, né, para você descobrir que a pessoa era rica e como pessoa. Eu acho que é difícil você ter uma pessoa que tem uma obra fabulosa e ela não seja interessante também, né, mesmo que seja, que tenha defeitos, que todo mundo tem, lógico. Mas eu acho bem interessante você se aprofundar nesses aspectos também. Maravilha. O Guaraci, você está com a palavra. Saiu a mãozinha aí, mas eu sei que você estava querendo falar. Boa noite, Luciano. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, Luciano, você comentou agora num ponto que eu estou assistindo algumas palestras sobre questão de publicação de livro, e você comentou aí a respeito de se aproximar do autor para ter um entendimento mais profundo do momento que ele escreveu, dos motivos, né, pelos quais ele escreveu daquela forma.
E o que aconteceu? A gente está num momento de assim, pelo que foi dito, até eu discordo um pouco, mas agora que você falou, já fiquei na dúvida de que às vezes o autor ele só quer que o seu livro seja lido. Ele não quer a exposição que a gente está. A gente está num momento de muita exposição. As pessoas, né, tem YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, então e essa pessoa que está dando a palestra já publicou livros, já administrou, né, a publicação de livros de várias pessoas que entraram na lista dos mais lidos e tal. E ela fala que no momento de hoje a gente precisa, o autor ele precisa se expor um pouco, assim, nas redes sociais, justamente para ter essa ligação, essa empatia, não só pela obra, mas pelo autor em si. Aí eu queria saber a sua opinião, porque eu realmente, assim, eu sou uma pessoa bastante reservada, né? E assim, a palestrante falou que realmente é um momento que, assim, nós estamos numa publicação no Brasil entre 2 e 5 mil livros por mês. Então, para você sair, para você despontar um pouco mais nessa quantidade, nessa enxurrada de publicações, que você teria que se expor um pouco mais às redes sociais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim, porque é uma coisa que realmente eu fiquei ali em dúvida sobre isso. Você acha que realmente o autor tem que se expor mais, tem que se mostrar mais, justamente para ter essa ligação de quem está lendo com o entendimento da mente do autor? Sim. Boa noite, Giseli. Você chegou aí também. Vamos lá. Eu penso assim que são duas situações diferentes. Primeiro, com relação a gente como digamos assim, fã ou interessado, né, o leitor daquele autor, eu acho que é impossível, pelo menos assim, eu vejo assim, que você não queira saber coisas da vida do autor, né? Se ele te interessa mesmo, né? Se ele te interessa, você não ter essa curiosidade de buscar saber desse autor. Mas quando você fala de José de Alencar, Machado de Assis, Menotti Del Picha, né? Já são autores que já estão falecidos há muito tempo. Então, assim, você vai conseguir chegar até ele por intermédio de terceiros, não vai ter jeito. Mas, mesmo em épocas remotas, né, o autor ele corria esse risco. Você pode ver, por exemplo, na Grécia, né, que é nosso berço civilizatório, em termos assim, várias questões filosóficas, literatura, então existiam concursos de tragédias, né? Então os autores eram super conhecidos, eles eram ovacionados, eles eram perseguidos, todo mundo queria saber dele. Você, por exemplo, você tinha concurso de tragédias, a mesma tragédia era escrita por vários autores, então se encenava a mesma tragédia na perspectiva do autor A, B, C, né? O mais famoso é o Sófocles, né? E tem o Édipo, o Antígona e tudo, foi a forma consagrada. Mas assim, o Édipo era uma história oral, era algo oral. E aí alguns autores começaram a revestir o Édipo, o Antígona, as tragédias. E começou a haver concursos. Quem tem a melhor interpretação de tal tragédia, né? E aí você reunia as pessoas no estádio, né, no anfiteatro, e as pessoas vinham, votavam, enfim, era um festival mesmo. Então os autores eles eram consagrados, eram conhecidos. E eu acho que é um pouco complicado de você não descobrirem sobre você, principalmente hoje. Eu acho que quem está disposto a pretende ter realmente ter reconhecimento, ter sucesso, ter
vai de cada um, né, pesar até onde vale a pena, entendeu? Mas também eu acho também que tem um outro lado, mudando um pouco, né, da literatura para o humor. Recentemente teve um humorista que ele foi chamado, né, no tribunal por causa de piada, que foi dita piada um pouco preconceituosa, tudo, que é o Joaquim Teixeira. Mas o Joaquim Teixeira ele não tem rosto, ele é um desenho. E ninguém sabe, nem ele sendo chamado no tribunal, ninguém conseguiu descobrir quem ele é, quem ele é de fato. Foi o advogado dele, e aí ele buscou manter o anonimato dele, ele tomou a multa pelo humorista, enfim, deu um brolho danado, mas ele se mantém no anonimato, apesar disso. Então, assim, né, a gente também tem algumas maneiras de você se esquivar, mas você tem que construir, aí você vai ter que construir, né, uma história, um personagem, alguma coisa, mesmo que seja um alter ego seu, para que isso funcione como um atrativo e não como um dificultador, né, do interesse na sua obra, seja ela literária, seja de humor, enfim, seja musical, né. Temos um exemplo aí da banda de música, né, de rock, né, o Kiss, que ficou décadas sem ninguém saber quem eram os integrantes. Aquilo era um atrativo muito grande, né. Tanto que eles tiraram depois da máscara, depois voltaram, porque com a máscara era mais interessante, né? Então eu acho que realmente é uma questão complicada, é difícil de se esconder hoje em dia nesse mundo de redes sociais. Vamos lá, Francisco. Obrigado, Luciano. Obrigado. Nada. Boa noite a todos, boa noite, Luciano. Boa noite. Que bom que você escolheu o meu conterrâneo Zé de Alencar, eu nasci lá no Ceará. Inclusive, lá onde a casa onde ele nasceu é um museu de aberta visitação. Messejana, né? Em Messejana. Quando garoto, na faixa de 15 até os 18 anos, a gente se reunia lá, passava o dia lá, ficava aberto, a gente fazia tipo piquenique lá na casa, muito bacana. Inclusive, na época, tinha um dos seguranças que trabalhava lá, aí conversando com ele recitou 2 provas, assim, que até hoje eu não esqueço, que é muito interessante. Ele falava: cada coisa nesse mundo tem seu pé de igualdade. Se tem o ouro valor, tem o ferro utilidade. Aí outra provinha que ele falou, que até hoje eu não esqueço, é essa. Cada qual deve na vida acomodar-se ao que tem. A inveja é má conselheira, nem tudo a todos convém. É esse que me lembrei. E outra coisa, você falou que defeito todo mundo tem. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa, ela dizia que até Deus tem defeito. Porque se não tiver o defeito, não é Deus, é eu. Abraço a todos. Grande abraço, sucesso, seja bem-vindo à nossa academia. Obrigado. Você falou da casa desse seu museu, eu não sabia disso. E assim, mas é bom saber, porque estando por lá, eu vou procurar ir lá. Era tipo uma chácara, terreno imenso, tinha lagos, tudo, pé de azeitona, tinha muita coisa interessante lá. Não sei como é que está a preservação do que eu frequentei lá há quase 50 anos atrás, né, uns 45 anos atrás, mas muito tempo. Ah, que legal, mas tomara que prestige ainda. Porque ele é um autor, assim, eu acho um autor ímpar. E tem o teatro lá, o principal teatro lá de Fortaleza, é belíssimo, que é uma homenagem a ele, né? E tem todas as obras dele nas galerias, coisas, bem interessante, muito bonito mesmo. É só visitar pelo site, pela internet, você vê que é uma obra belíssima no teatro. No final dos anos 70, 78, teve um Ednardo, cantor compositor cearense, ele organizou um grande evento cultural, né, chamado Massa Feira, que reunia música, poesia, dança, literatura de cordel, cinema, tudo. Foi um evento assim fantástico, durante 3, 4 dias, direto. Foi um evento fantástico, e foi lá nesse teatro Zé de Alencar. Eu era garoto, com 17 anos, e participei o máximo que pude com
Assistimos a todos lá. Né? Fumou maconha que eu sei. Muito legal. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado, Francisco. Muito legal mesmo. Eu só fazer uma observação, Luciano. Guaraci, temos 3 minutos, tá? Fazer aquele link para a segunda etapa, tá bom? Tá, o link já tá feito, daqui a pouco eu lanço lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom. A Bia está com a mão levantada. Maria, microfone fechado. Não sei se vai dar tempo, mas enfim, voltando um pouco àquela parte da exposição, né, que realmente hoje a gente vive um momento de. Parece que quem não se expõe não existe, mas realmente está ali. E em relação aos autores, eu acho que às vezes a gente confunde mesmo. A gente acaba conhecendo o autor a partir da obra dele. Muitas vezes a gente interpreta que a personagem do autor se confunde com a personagem dos personagens dele. Né? E às vezes pode acontecer o que acontece às vezes com os artistas, os humoristas, por exemplo. E às vezes tem muito humorista que não tem nada de engraçado. Quando ele tira aquela capa, ele não tem nada de engraçado. E a gente acaba conhecendo ele a partir dos personagens. Mas, em relação à exposição, você acha que realmente vale a pena a exposição da pessoa? Ou os autores deveriam trabalhar mais na exposição das suas obras e não necessariamente na pessoa? Sabe? Porque se o autor, o que é importante é divulgar a obra, não necessariamente seria importante divulgar a vida particular, a personalidade em si. Queria só saber o que você acha um pouco mais em relação a isso. Acho que vai ter que esperar outro bloco, né? No próximo capítulo. Depois dos comerciais. Fica o mistério para a próxima.